Olá, companheiros, amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um dia de leitura, de reflexões desse livro que respeitamos tanto, trazido pelo Espírito Emmanuel, com o objetivo de que a cada dia um pouquinho mais de entendimento na nossa estrada da vida possamos percorrer. Antes de tudo, no nosso dia de hoje, rogamos as bênçãos de Deus, as bênçãos da paz, da harmonia, do entendimento. Rogamos assim ao coração de Jesus que Ele potencialize os nossos melhores sentimentos, que Ele potencialize em nós as percepções de colocar em prática o Evangelho. Pedimos também aos guias e mentores espirituais muita proteção, muita ajuda na nossa luta diária e não como agradecê-los por tanto carinho, por tanto esforço com cada um de nós e com a nossa família. Dessa maneira, nós iremos passar a ler a mensagem de número 101, que tem como título Resiste à Tentação. O nobre Espírito Emmanuel traz uma anotação do versículo 12 do capítulo 1 da Carta de Tiago, em que diz: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em redor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. É uma grande lição, uma mensagem ampla,
em que precisamos, né, ler quem pode, escutar várias vezes, cada vez procurando uma compreensão num determinado ponto. Nós devemos fazer as interpretações, primeiro a literal mesmo, né? O que quer dizer se resiste à tentação? O que é essa tentação aqui, nesse sentido? Geralmente nós ouvimos, né? Pai, afastai de nós as tentações. Foi assim que a gente ia ver Jesus? Afastai de nós a tentação daquele dia. O que é essa tentação? Algumas pessoas compreenderam essas tentações como demônios, seres diabólicos que viviam ali infernizando a vida da criatura. Bem, primeiro nós temos que organizar aqui na nossa cabeça que não existem seres, né? A palavra demônio, a origem inclusive é outra, eram gênios até protetores, mas esses seres criados eternamente para o mal, eles não existem. Todos nós fomos criados simples e ignorantes no sentido de desconhecer, com o objetivo de crescermos para Deus, de chegarmos à perfeição. E entre esse espaço da criação até atingir essa finalidade, nós temos um meio aí que é recheado, né, de estudo, de sacrifícios, de provas na vida, que vai nos dando experiência, reflexões e, dessa maneira, tendo assim uma melhor facilidade de discernir o caminho que queremos andar, discernir o que é certo e o que é errado. E alguns continuam ainda caminhando no mal por ignorar ou porque ainda se afinizem com aquele tipo de gosto, até que um dia, por vontade própria ou pela própria divina providência, eles serão compelidos a modificar, porque é da lei do progresso. É da lei do progresso que todos nós iremos caminhar. Às vezes a gente vê ali o bebê, né, no início, mexendo com a mãozinha, acha que ele vai comer a vida inteira com a mão, ou o aluno da primeira série ainda fazendo aquelas garatuchas, a gente acredita que nunca vai aprender. E a gente sabe que aquilo faz parte, é uma fase do processo de aprender a lidar com esses pequenos músculos. Da mesma maneira, somos todos seres, cada um num degrau evolutivo que iremos caminhar. Já fomos esses seres aí? Já perturbamos muito a vida dos outros? Talvez sim. Mais provável que sim, mas hoje não mais. Mas também não somos aqueles seres que colocam como alados e nasceram perfeitos. Longe disso. Então nós já começamos a compreender que todos são filhos de Deus. Uns se demoram mais. E cabe a todos como irmãos, os mais fortes, ajudar os mais fracos. E é isso que Jesus veio sempre fazer junto ao nosso planeta Terra, nos ajudar. Almas sofridas, ainda difíceis de caminhar. Então vejamos, na realidade, o que é então a tentação? A tentação é o nosso lado sombrio, é o nosso lado desajustado com a lei de Deus, né? Está dentro de nós. Então são as nossas compulsões, as nossas ideias fixas, né? Aqueles frutos das nossas próprias concepções, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, de inúmeras anteriores reencarnações. E isso tudo que eu trago aqui no meu inconsciente foi obra minha, da minha mente, que eu aceitei, foi o meu jardim em sementes que eu plantei, que eu nutri, que eu reguei, e que agora eu estou colhendo fruto. Então não tem mágica. Hoje é isso que eu tenho para colher. Hoje. Eu não posso colher daquilo que eu não plantei. Eu posso sim hoje ter uma plantação diferente, com mais discernimento, entendendo que amanhã irei colher.
mas eu não posso dar salto. E nem posso colher do fruto que o outro plantou. Então, é o processo da resignação. Naquela época era o que eu sabia plantar, hoje não mais. Não sou um ser angélico, tenho consciência, mas também não sou aquela criatura que está ali da comprazida no mal, de maneira nenhuma. Sou quem? Sou aquela criatura que está no esforço de cada vez se melhorar a cada dia, buscar semear no seu próprio campo interno e ao redor frutos do bem, porque eu sei que amanhã irei colher, com certeza. Então, resistir à tentação. Vejamos aqui. Emmanuel nos fala que vamos viver conflitos interiores, ásperos conflitos interiores, enquanto estivermos vivendo fora da lei de Deus. Porque a causa, né, como nós percebemos, está na nossa escolha. Então, enquanto nós estivermos navegando nosso barco nessas vibrações inferiores, nós sofreremos. Sabe por quê, amigos? Porque o nosso DNA é o DNA de Deus, é o DNA do amor. Nós fomos criados para ser luz, para sermos bons. E quando nós não somos luz, quando nós não agimos no bem, nós sofremos e depois nós adoecemos. As nossas doenças, os nossos sofrimentos são oriundas de viver, da falta que cometemos ao não viver de acordo com o nosso DNA. É esse conflito. Emmanuel nos recorda que as dificuldades irão multiplicar num momento do nosso conhecimento iluminativo. Quando a gente começa o caminho iluminativo, a gente fala assim, olha, depois que eu comecei a querer entender a lei de Deus, depois que eu comecei a querer modificar, parece que a minha vida piorou, parece que os obstáculos aumentaram, mas depois que eu comecei a rezar, assombração aumentou. Não tem gente que fala assim? Fala. Vejamos. Quando começamos a fazer luz, a doutrina espírita, né, nos permite a compreensão da reencarnação, um entendimento de várias vidas anteriores, mas um espírito imortal. Somos nós. E quando hoje pegamos essa luz do Evangelho, a luz fornecida pela doutrina espírita, e entramos no processo do autoconhecimento, numa mensagem como essa, paramos para pensar, paramos para refletir, fazer reflexão, luz do mais alto. E essa luz vai chegando até nós, o que nós encontramos dentro da gente? Quando nós pegamos essa luz, comparamos a nossa maneira de viver com o Evangelho, com as lições que Jesus disse para nós caminhar, o que nós encontramos? Encontramos um desacerto. Percebemos o quanto estamos nos distanciando muitas vezes. Então, usamos essa luz para descobrir que nós nos abandonamos dentro da gente. Deixamos para lá. Ai, não quero pensar nisso não. Ai, não quero esquentar minha cabeça com esse... E o que tiver que ser, vai ser. E que Deus cuida. Com aqueles clichês próprios da criatura que não quer se comprometer com ela mesma. E o processo de racionalização, tentando explicar por que ela não quer ter trabalho. Porque dá trabalho? Ah, dá trabalho. Muito trabalho. Arregaçar as mangas, tirar um montão de coisa que está aqui, né, na frente e começar a examinar questão por questão. Por que eu falo esse tipo de coisa? Isso aqui ainda diz respeito com a maneira que eu quero ser? Isso aqui tem alguma coisa a ver com o que eu acredito? O que isso está guardado aqui nessa cachola? E toda vez que eu preciso
de uma ideia me chega isso aqui, eu utilizo de uma forma tão ruim isso. Isso não me representa mais. Toda vez que eu tenho que fornecer ou buscar uma ideia sobre determinado tipo de situação na vida, a primeira coisa que sai aqui da minha gavetinha, né, a gavetinha, pula uma ideia tão desconexa com aquilo que Jesus falou, uma ideia tão descompensada, uma ideia que me irrita, uma ideia que me altera para ruim, para pior. Não é mais isso. Eu já tenho condições. Então, é aquele baú lá dentro, teia de aranha me prendendo, me agarrando, me colando com coisas antigas, mal limpas, mal cheirosas. É aí. O que a gente faz muitas vezes? Ih, fecha esse baú. Fecha isso aí que eu não quero ter esse trabalho, não. Isso vai dar solução? Quando abre o baú, levanta um montão de coisa que a gente não sabe o que é, que a gente fala, é a tentação. É a tentação que está dentro de mim. É o meu lado sombrio e mal resolvido. O que eu tenho que fazer? Pelo menos aquela teia de aranha, ao mesmo tempo que esconde a aranha, me revela que ali tem uma aranha. Cuidado. Cuidado, ali tem aranha. Porque tem teia de aranha. Ali tem prisão. Então a gente começa quando lembrando, né, que a justiça divina vai penetrar fundo dentro dos nossos corações, constatando o nosso lado sombrio que ainda reside em nós. Por isso, ele nos diz, né? Bem-aventurado o homem que sofre tentação. Porque ele vai se perceber em tentação com o seu lado sombrio. A gente lembra de Jesus também dizendo, é necessário que venha o escândalo. Muitas pessoas não compreendem isso. Ou passam batida, né? Não compreende, também não quer compreender. Ou seja, é preciso que a maldade humana que está oculta dentro de nós se manifeste à luz do dia. Vem para fora. Receba a luz do dia para que nós ainda, delinquentes, nos reconheçamos suportando essas consequências. Olha como é importante. Trazer para a luz do dia. Tirar do que está oculto. A teia de aranha oculta a aranha. É limpar aquilo ali. Porque o fato de fechar não resolve. Colocar poeira embaixo do tapete não limpa a casa. Tem coisas que a gente tem que fazer bem feito, não é mesmo? Então, são as consequências dos nossos delitos que ainda residem dentro de nós e que nós precisamos nos corrigir, nos reeducar. Manuel nos fala aqui, olha, contra esse nosso anseio de claridade temos milênios de sombra. Nós temos uma ansiedade de claridade, né? Depois que a gente descobre no Evangelho que a gente quer crescer, a gente entra na ansiedade de transformar milênio em horas. Tipo assim, eu vou decorar esse Evangelho todo, o Antigo Testamento, todos os livros. Olha, 650 mil livros de cor. Resolve alguma coisa? Sinto dizer que não. Porque a natureza não dá saltos. A gente vai ter que aprender. É importante cultura religiosa. É importante a cultura religiosa. Mas depois vem o segundo passo, a vivência. Vivenciar a nossa fé com o nosso coração. Então, nós vamos lembrar que os nossos pés ainda estão muito atolados no barro. Mas a nossa mente, né, nosso olhar ao tropismo divino já deseja o que é melhor, o que é mais alto. Mas nós temos que reconhecer que nós estamos mais perto do passado delituoso do que um futuro angelical. Isso é uma verdade. É só olhar para nós mesmos e sentirmos o que ainda tem dentro da gente. Então tenhamos também
humildade para esse reconhecimento e organização para caminhar. Porque senão a criatura coloca tanta luz dentro dela que ela se apavora e sai correndo. E vai para onde? Não pode entrar na casa de outro coração, nem na casa da mente de outra pessoa. Ela entra no desespero. Aí ela resolve não fazer nada. Não é assim? Muita gente é assim. Se ela vê a quantidade lá de roupa que tem para lavar, às vezes ela sai correndo e entra em desespero. Mas se a gente for aos pouquinhos, vamos lavar isso aqui, vamos limpar isso aqui, vamos arrumar esse cômodo primeiro, depois a gente passa para o outro. Porque luz demais também espanta. Por isso que tem que ser um trabalho de ternura. Nós não nos tornamos assim de um dia, numa apenas reencarnação de um dia para a noite. Foram várias e várias reencarnações. Por isso nós temos que continuar no esforço, entendendo que é um passo por vez, sem desespero. Então essa luz vai chegando, eu vou me observando, um cômodo por cada vez. Se nessa reencarnação não der tempo, nós somos espíritos imortais, nós iremos retornar. Não adianta achar que isso é pia de louça, que nós vamos acabar de lavar a louça, que nunca mais vai ter louça, porque sempre vai ter louça enquanto estivermos comendo. Não é assim? Da mesma maneira, nós teremos trabalho interno para limpar. Nós vamos nos reescrever, nós vamos nos passar a limpo inúmeras reencarnações, cada vez melhor. Tenhamos tranquilidade sobre esse aspecto. Então não adianta entrarmos para fazer de qualquer maneira, nem desistirmos. Então, nós recordamos que estamos ainda próximos, né, do passado e lembramos quem é o nosso inimigo, a nossa tentação. Somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos e o bom combate ocorre portas adentro do nosso coração. E ele nos diz mais que as tentações, né, vão chegar de todos os matizes. Existem, pela nossa forma de pensar, a tentação no sentido da obsessão? Sim, sim, existe. Além dessa tentação no nosso lado obscuro, podemos falar a tentação externa, mas ela está linkada ao nosso lado interno também sombrio. Não existe um espírito que possa vir nos tentar sem que ecoe dentro de nós ali uma afinidade. Ele só pode fazer com que potencialize aquilo que se encontra dentro de nós, mesmo em germe, mesmo que ainda não tenha se manifestado. Um espírito ainda que gosta de conflito, de confusão, né, desajustado, ele não pode acionar alguma coisa que nós não tenhamos. Ele não pode tornar indigno um homem que é digno. Mas ele pode potencializar aquilo que ele tem em germe, que às vezes nem ele conhecia. Nós não lembramos daquela história, né, do livro Sexo e Destino, psicografia de Chico Xavier, de André Luiz, o espírito, quando a gente lembra do personagem ali, Cláudio, né, que o espírito chegava perto dele e acionava ele para que ele se colocasse a beber. Falava, beber, Cláudio, beber, beber, beber. Porque Cláudio tinha dentro dele esse lado sombrio, esse lado de compulsão ainda. Ele não poderia fazer isso com outra alma que não tivesse isso em germe. Então passamos a compreender que quando somos tentados, quando isso ocorre, podemos sermos considerados bem-aventurados, porque estamos sofrendo a tentação e estamos olhando para o que está sendo tentado. Falarmos assim, olha como é que isso me desequilibra.
Olha lá quando eu vejo meu bolo de chocolate, eu só falta ter um trimelique nervoso. Olha lá quando eu vejo fulano, o meu lado de tentação. Por que eu estou tentando? Porque aquilo está desajustado, aquilo está fora do equilíbrio. Então, primeiramente, eu tenho que aprender a me reeducar. Primeiro, eu tenho que ter vontade. Vontade firme de fazer isso. Não é ninguém me mandou, não. Eu quero mudar. A decisão, a minha força mental direcionada para alguma coisa que eu não quero mais. E depois eu tenho que saber que eu tenho que ter muita disciplina naquilo que eu quero mudar. Vou me disciplinar um dia por vez. Por hoje, Deus me abençoe sobre isso. Só por hoje. Um dia de cada vez, mas é disciplina. É mais importante a continuidade do que a quantidade. Um passo por dia. Por hoje, isso não. Por hoje, isso não. É disciplina. Eu tenho uma meta. Vou ter que fazer esforço? Vou. Vou ter que fazer esforço, vou ter que sacrifício, porque eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou suar, eu vou tremer, eu vou me sentir instável, principalmente nos primeiros dias que eu estou lutando contra alguma coisa que ainda reside em mim. Eu estou fora da minha zona de conforto, porque eu estou dizendo não para o meu lado infantil, o meu lado sombrio. Não porque eu estou botando luz no que está escuro. Muito esforço. Por isso que se fala que é o bom combate. É uma luta titânica. Porque para não ceder à nossa vontade, como a gente tem que se esforçar. Às vezes a gente fala, fulano quando quer uma coisa, não. A gente quando não quer, a gente é difícil, não é, companheiro? Então é muito esforço, é muito sacrifício. Não tem palavrinha mágica, não tem erva mágica, não tem nada mágico. É lá dentro. Hoje não. Uma hora parece que está passando um ano. Até que vai ficando cada dia mais fácil. E aí a gente vai lembrar que podem se passar alguns dias, semanas, a gente acha que está forte. E aí aquilo sai lá de dentro. Oi, vamos fazer de novo? Perseverança. Aí eu utilizo a ferramenta chamada perseverança para eu não retroceder sobre meu desejo inicial, o objetivo que eu tenho. Aí eu tenho que ter resistência, porque as influências existem? Existem, mas não são irresistíveis quando eu tenho resistência, quando eu olho e falo, estou te reconhecendo, vontade antiga. Eu não quero mais. Não, muito obrigado. Talvez por 3 dias você me bata aqui na porta, mas você vai cansar. Nós vamos ganhar no cansaço. E eu já sou uma outra pessoa. E sei orar para buscar ajuda. E vamos todos, que assim se colocam para nos tentar, nos evangelizar, rogando a Deus muita força, muita coragem, muita resistência e perseverança. E a certeza que dessa maneira sairemos vitoriosos. Muita paz a todos.